Um dos maiores telepatas de todo o mundo, o criador dos X-Men, um dos maiores geneticistas e conhecedores dos Homo superiores, o mutante mais importante de toda a Marvel. Esse é Charles Xavier, o Professor X. Mas antes de falar dele, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois, me segue nas redes sociais e agora sim, vamos para a origem. Charles Francis Xavier, ou Charles Xavier, foi criado por Stan Lee e Jack Kirby, surgindo pela primeira vez na revista X-Men número 1 de 1963. De primeiro momento, as únicas coisas que a gente sabia sobre o Professor Xavier é que ele era um mutante com poderes de telepatia, podendo ler pensamentos e se comunicar mentalmente. Ele era paraplégico e lutava pela coexistência pacífica entre humanos e mutantes, além de ser extremamente inteligente, sendo um cientista especializado em genética. Por isso criou a escola para jovens superdotados, o Instituto Xavier, onde ensina mutantes a controlarem e entenderem os seus poderes. Os seus primeiros alunos eram Scott Summers, Hank McCoy, Warren Worthington, Bob Drake e logo em seguida com a adição de Jean Grey. Com o treinamento sob a sua supervisão, eles se tornam Ciclope, Fera, Anjo, Homem de Gelo e Garota Marvel. E unidos formavam o primeiro grupo de mutantes da Marvel, os X-Men. Foi só com o passar dos anos que o passado e a origem de Charles foi mais explorada. Tanto que a gente descobre só em 2002 que o seu primeiro conflito foi até mesmo no útero. Quando a sua mãe estava grávida dele, Xavier, ainda em formação, sentiu uma presença maligna ali. Era a sua irmã gêmea. Os dois entram num combate mental e Charles teve um lapso dos seus poderes mutantes, resultando no aborto da irmã. Ou era o que parecia, porque na verdade ela sobreviveu e voltou anos depois como Cassandra Nova. Os pais de Charles eram Sharon e Brian Xavier. Brian era um pesquisador nuclear muito rico que morreu num acidente. Então, um tempo depois, Sharon se casou com um antigo colega de trabalho de Brian, o Dr. Kurt Marco, que também tinha um filho, Cain Marco. Cain era um brutamontes, cheio de inveja do meio-irmão, por isso passou toda a infância e adolescência batendo e maltratando Charles. Quando fez 10 anos de idade, os poderes telepáticos de Charles começaram a se manifestar e ele passou a sentir os traumas da mãe e de Cain. A família estava longe de ser feliz, porque Kurt se casou com Sharon apenas pelo dinheiro e sempre maltratou ela e o filho Cain. Como consequência, Sharon se tornou alcoólatra e acabou morrendo anos depois. E Cain descontava sua raiva em Charles, uma raiva que o levaria futuramente a se tornar o Fanático. Com o tempo, quanto mais os seus poderes aumentavam, os cabelos de Charles começaram a cair e logo ele estava careca. Charles sempre se mostrou muito inteligente e com 16 anos foi para a universidade estudar genética. E quando cursava o seu doutorado em Oxford, ele conheceu a também estudante Moira Kinross. Logo, os dois começaram um romance ao ponto de ficarem noivos, mas Xavier foi convocado para servir no exército para lutar na Guerra da Coreia. Moira prometeu esperá-lo, mas meses depois, através de uma carta, ela terminou o noivado e pediu para Charles não ir atrás dela, porque ela precisava voltar para a Escócia. Inclusive, eu expliquei um pouco mais sobre ela no vídeo que eu já fiz sobre a origem de Moira MacTaggert, por isso eu vou deixar o link para ele aqui na descrição. Depressivo com o fim do relacionamento, ainda mais por descobrir depois que Moira se casou com um namorado abusivo, Joseph MacTaggert, Charles começou a usar a fortuna que herdou da família para viajar pelo mundo, cruzando o caminho com seres que lhe despertavam interesse, principalmente pelas suas pesquisas genéticas. Eram os mutantes. Numa dessas viagens, ele visita um velho amigo numa instituição psiquiátrica em Israel para vítimas do Holocausto. E ali, Xavier conhece duas pessoas que seriam muito importantes para sua vida. Uma delas era Gabrielle Heller, com quem teve uma rápida relação que daria frutos no futuro. E o outro que conheceu ali foi um voluntário sobrevivente do Holocausto, Eric Magnus Lenscher.
Charles e Eric se tornaram grandes amigos, mesmo de primeiro momento um não sabendo que o outro era mutante. Eles viviam discutindo sobre como a humanidade reagiria aos mutantes, com Charles dizendo que deveriam viver pacificamente, enquanto Eric dizia que os mutantes nunca seriam aceitos e deveriam impor a sua superioridade. Então, conforme as diferenças ideológicas dos dois aumentavam, quando se revelam mutantes, eles acabam se distanciando e partindo por caminhos diferentes, onde Eric se torna Magneto. Continuando as suas viagens, Charles vai até o Himalaia e ali encontra um alienígena chamado Lucifer. Os dois têm um conflito e no meio da luta, o vilão esmaga as pernas de Xavier com uma gigantesca rocha. Com isso, Charles Xavier fica paraplégico. Indo até a Índia para tentar se recuperar, Charles descobre que os danos eram irreversíveis e ele nunca mais poderia andar. Mas ali, ele decide que não vai parar suas pesquisas nem o seu sonho de uma convivência pacífica entre humanos e mutantes. E para isso, ele precisa reunir esses seres poderosos para combater ameaças como Lucifer ou como outros mutantes extremistas, tipo Magneto. Assim, Xavier dá o primeiro passo, começando um projeto tecnológico com a função de rastrear o gene X. Esse era o início do seu computador chamado Cérebro. Depois de tantos anos, Charles voltou a se reaproximar de Moira MacTaggert, agora apenas como amigos e colegas cientistas. E com ela começa a idealizar o seu instituto usando a mansão da sua família e dando início à primeira geração de X-Men, tendo Scott Summers oficialmente como seu primeiro aluno. Depois de anos treinando seus X-Men para combater mutantes extremistas e violentos como Magneto, Xavier comandava a equipe principalmente à distância, dando instruções mentais. Passando por vários conflitos e encontrando mutantes com a ajuda do cérebro, os anos passaram e um tempo depois, buscando por um mutante numa ilha remota, uma ilha chamada Krakoa, os X-Men descobrem que a própria ilha era o mutante. Krakoa era uma ilha viva e, pegos de surpresa naquelas terras, os X-Men são derrotados e capturados. Para resgatá-los, o Professor Xavier recorreu a Moira MacTaggert, que também treinava um jovem grupo de mutantes. Esse grupo foi recrutado por Xavier e o que aconteceu a partir daí foi um desastre. Todos foram considerados mortos. Isso inclusive só foi revelado muitos anos depois, quando um desses mutantes, Gabriel Summers, o Vulcano, retorna para sua vingança como visto na HQ Gênese Mortal. Escondendo esse ocorrido, Charles buscou por outros mutantes espalhados pelo mundo inteiro, reunindo assim a segunda geração de X-Men, surgindo então em 1975 a segunda Gênese. Em 1977, quando a Força Fênix começa a criar problemas com a mutante Jean Grey, levando os conflitos para o espaço, Xavier acaba conhecendo com isso o Império Shi'ar e a, na época, irmã do Imperador, Lilandra Neramani. Unindo as suas mentes, Charles e Lilandra começam um grande relacionamento conturbado, com várias idas e vindas, chegando até o ponto de se casarem no futuro. No começo dos anos 80, a raça alienígena ninhada captura os X-Men, e Charles acredita que os seus alunos estavam mortos. Inclusive, é nesse período que, por pedido de Moira MacTaggert, ele aceita novos adolescentes com habilidades no seu instituto, criando assim os Novos Mutantes. Mas acontece que Xavier, na verdade, estava infectado pela ninhada e pouco a pouco ia se transformando num deles. Tanto que aceitar os Novos Mutantes era uma espécie de controle da ninhada também, para que a raça alienígena tivesse mais hospedeiros para serem infectados. Os X-Men conseguem voltar para a Terra antes que Xavier fosse realmente assimilado pela raça alienígena, mas os mutantes eram incapazes de reverter essa transformação. Assim, com a ajuda de Lilandra, de Moira e dos Piratas Siderais, eles transferem a mente de Charles Xavier para um novo corpo, um clone dele próprio. E esse clone era totalmente sadio, livre da ninhada e livre da sua paralisia. Ou seja, Charles Xavier finalmente voltou a andar em 1982.
Em 1985, Charles reencontra Gabrielle Heller e descobre nesse momento que, quando se separaram, ela estava grávida e Charles nunca soube disso. Então o professor Xavier conhece nesse momento o seu filho, o mutante autista e extremamente poderoso, David Heller, o Legião. Durante os anos, e depois de muitos conflitos, Magneto chegou a se aliar aos X-Men em vários momentos, chegando até a buscar por redenção e aceitando ser julgado pelos seus crimes. E é nesse julgamento que a vida dos dois amigos muda para sempre. Depois de um ataque dos terroristas Fenris, Xavier fica à beira da morte. Se vendo sem opção, ele pede para Magneto que abrace o seu sonho de convivência pacífica entre as raças, assumindo a direção da escola e treinando os novos mutantes. Assim, Magneto aceita com ressalvas, enquanto Xavier é salvo na última hora pela tecnologia de Lilandra e dos piratas siderais, mas fica preso no espaço por muitos anos com eles. Enquanto é Magneto que assume a liderança do Instituto Xavier em 1985. A volta de Xavier só aconteceria muitos anos depois, em 1991, quando os X-Men são levados ao espaço Shi'ar, e ali a equipe de mutantes encontra Charles ao lado da Imperatriz Lilandra. Então, logo em seguida desses conflitos, Xavier volta com seus antigos alunos para a Terra, onde precisa enfrentar mais ameaças. Dessa vez contra o Rei das Sombras. E nesse conflito, o vilão esmaga as pernas de Charles, o deixando paraplégico mais uma vez. Em 1993, a redenção de Magneto tinha terminado e ele era um vilão mais uma vez. Então, quando acontece a Atração Fatal, o evento em que Magneto retira o Adamantium do esqueleto de Wolverine, Xavier se enfurece e apaga a mente do ex-amigo, o deixando num estado vegetativo. Mas na verdade, isso fez com que uma parte da personalidade de Magneto se unisse à mente de Charles. E essa fusão foi crescendo tanto ao ponto de criar o seu próprio corpo em 1996, se tornando um dos maiores vilões da história da Marvel, o Massacre. Em 2002 é quando a gente tem a revelação da irmã gêmea de Charles, a sua Mumu Dry Cassandra Nova, como visto na HQ E de Extinção. E é nesse período que ela revela ao mundo que Charles Xavier é um mutante. Usurpando o corpo do irmão, ela ataca o Império Shi'ar, fazendo o casamento de Lilandra e Xavier ser anulado, e Charles passa a se tornar um foragido quando ela volta para a Terra. Cassandra Nova é derrotada graças a Emma Frost basicamente, então Charles Xavier recupera o seu corpo e com a ajuda do misterioso mutante curandeiro chamado Zorn, Charles volta a andar mais uma vez. Mas esse Zorn é revelado depois como sendo um falso Magneto disfarçado, que teria ficado escondido desde os eventos da extinção em Genosha. Ele teria se passado por um curandeiro e usou seus poderes para manipular nanosentinelas que permitiam que Charles andasse. Mas com essa revelação, o Professor Xavier volta a ficar paraplégico em 2003. A traição de Zorn, sendo um falso Magneto, resulta na morte de Jean Grey. Então, devastado, Charles abandona os X-Men, deixando a escola aos cuidados de Ciclope e de Emma Frost. Ele então segue para a destruída nação de Genosha, onde encontra o verdadeiro Magneto. E por perceber que aquele se passando por Zorn não era ele, e pelo desastre e perdas em Genosha, Charles e Magneto retomam a antiga parceria na tentativa de sempre ajudar os mutantes. Em 2006, Charles ajuda Magneto a cuidar da Feiticeira Escarlate em Genosha, depois do surto que ela teve causando a queda dos Vingadores. Mas logo quando veio a Dinastia M, nessa nova realidade, Charles Xavier estava morto, sendo uma inspiração para que Magneto criasse a dinastia da Casa de Magnus e liderasse os mutantes do mundo. Mas quando tudo isso é destruído e acontece o Dia M, a dizimação mutante causada pela Feiticeira Escarlate, o mundo volta ao normal, mas Charles fica desaparecido. Isso até Gabriel Summers, o Vulcano, reaparecer, fazendo Xavier voltar para revelar os acontecimentos da Gênese Mortal. Só que quando volta, ele tem a sua mobilidade nas pernas, ele podia andar novamente.
mas revela que ele é um dos mutantes que ficaram sem os seus poderes devido à dinastia M. Vulcano passa a querer vingança contra Xavier e contra os Shi'ar, o que leva até a história à ascensão e queda do Império Shi'ar, onde Xavier é capturado por Gabriel e é jogado dentro do Cristal Macran. Mas quando ele é retirado dali, o cristal tinha restaurado seus poderes telepáticos e assim ele volta para a Terra com parte dos X-Men. Ciclope e Xavier sempre tiveram uma relação de pai e filho, tanto nas partes boas como nas partes ruins. Então haviam muitos conflitos entre os dois. Seja por momentos de discordância, ou por momentos como a revelação que Xavier mantinha de certa forma escravizada uma inteligência artificial Shi'ar senciente no Instituto Xavier, sendo a sala de perigo. Mas o ocorrido em Gênese Mortal foi o ápice dos seus conflitos, até o momento. Então quando nasce Hope, a primeira mutante depois dos efeitos do Dia M, grupos de mutantes são feitos. Charles se une a Cable, que acredita que a criança é uma salvadora importante para o futuro da raça. Mas Ciclope se une a Bishop, outro mutante do futuro, que a vê como a causa de todo o sofrimento dos mutantes e deseja matá-la. Na saga Vingadores vs X-Men de 2012, depois de viajar no tempo com Cable, Hope Summers está de volta ao presente, já adolescente, e aparentemente pode se tornar a nova hospedeira da Força Fênix, algo que Ciclope e vários mutantes acreditam ser a salvação da raça, enquanto os Vingadores só veem a Fênix como uma ameaça, o que provoca um conflito entre as duas equipes. Quando a Fênix finalmente chega na Terra, o seu poder é dividido entre 5 mutantes, um deles sendo Ciclope. Mas pouco a pouco, os 5 começam a ser corrompidos pelo poder, e com isso, Charles se alia aos Vingadores. O resultado é que o próprio Ciclope mata o homem que sempre foi um pai para ele, e aqui Charles Xavier morre. Mas nos quadrinhos, morte não é o fim. Em 2017 é revelado que o Rei das Sombras encontrou a alma de Charles e a manteve no plano astral. Ou seja, a sua essência ainda existia ali. E para conseguir derrotar o vilão, Charles teve a sua consciência transferida para o corpo de Phantom X, um personagem que foi basicamente criado pelo projeto Arma Plus. E a partir daí, Charles passa a usar esse corpo muito mais jovem e habilidoso, sendo nomeado agora apenas como X. Isso até 2019, onde ele volta a adotar o seu nome de Charles Xavier, deixando o codinome X de lado. E nessa nova encarnação, ele passa a ser mais frio e calculista e prepara uma versão da sua tecnologia cérebro de forma portátil que ele passa a usar na sua cabeça o tempo todo. Porque agora era hora de finalmente trazer paz aos mutantes. Charles Xavier toda a sua vida vinha planejando esse momento. Tudo trouxe até aqui, até a ilha de Krakoa. O lugar que se torna a nova nação mutante, independente do resto do mundo. Tudo isso na verdade foi possível graças a Moira MacTaggert, porque nesse momento começa a Dinastia X. Charles é um dos telepatas mais poderosos de todo o mundo. Pode se comunicar com a mente, possuir e afetar a mente das pessoas, criar ilusões, causar amnésia, criar escudos e bloqueios mentais, criar projeções astrais, ler mentes, absorver e transmitir informações, pode aprender e ensinar qualquer língua, além de causar rajadas telepáticas podendo matar o seu alvo, entre várias outras habilidades mentais. E além de tudo, tem um leve poder telecinético também. Já rivalizou telepaticamente com a Fênix várias vezes, e com o equipamento cérebro, as suas ondas mentais podem ser ainda mais amplificadas. Por tudo isso, por muito tempo, Charles Xavier foi sempre considerado um mutante nível ômega, mas aparentemente pela nova escala de níveis da Marvel, só pode ter um nível ômega de cada habilidade extrema. E no caso da telepatia, essa pessoa é Jean Grey, deixando Charles uma escala abaixo.
Além de ter o Legião como filho, há pouco tempo foi revelado que Xavier tem uma espécie de filha geneticamente criada com Lilandra, e seu nome é Zandra. O X dos X-Men vem por causa do gene X dos mutantes, mas é também uma menção ao próprio Xavier, sendo o mentor da equipe, mas já servindo como guia para outros grupos como os Novos Mutantes e a Excalibur. E ele é a maior referência mutante e uma das mentes mais geniais do mundo, fazendo parte do grupo secreto dos Illuminati. E por tudo isso, é um dos mutantes mais importantes de toda a Marvel. Fora dos quadrinhos, o Professor Xavier já apareceu em praticamente todas as mídias que os X-Men apareceram, então fica difícil falar de tudo. Mas só para dar alguns exemplos, ele já apareceu na animação dos X-Men dos anos 90, em X-Men Evolution e Wolverine and the X-Men. Nos jogos já apareceu em X-Men Mutant Academy, em X-Men Legends, Marvel Avengers Alliance e Lego Marvel. E nos filmes surgiu em todos os longas dos mutantes, tendo duas interpretações, uma com Patrick Stewart e outra com James McAvoy. Charles Xavier tem o seu maior amigo e maior inimigo na mesma pessoa. Assim como Magneto é inspirado em Malcolm X, Charles Xavier é inspirado em Martin Luther King na sua luta pelas minorias. O Professor Xavier sempre foi calmo e sempre foi visto como bondoso e gentil, um líder pacifista que faria de tudo pelos seus alunos e pela sua raça. Mas esse fazer tudo é o que revela que Charles não é tão bondoso assim. Ele já manipulou mutantes, já apagou a mente dos seus alunos, já fez vários atos questionáveis, mas sempre feitos em prol da sobrevivência da raça. O sonho de Xavier sempre foi a convivência pacífica entre humanos e mutantes. Mas independente de qualquer coisa, Charles só quer que o Homo Superior consiga o seu espaço no mundo. E para isso, ele era capaz de tudo. Por isso, já foi e é considerado por muitas vezes um hipócrita. E muito disso acontece atualmente nos quadrinhos. E eu sei que eu não falei muito sobre esse atual momento na vida de Charles Xavier, mas é porque para te explicar exatamente o que acontece na Dinastia X, isso é história para o próximo vídeo. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo se você gostou e comenta se você já conhecia a origem e a história do Professor Xavier. Me segue lá nas redes sociais, compartilha esse vídeo com seus amigos, muito obrigado, valeu e até mais.